Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal A Lenda Áudio Contos. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ajude um canal que está iniciando. A história de hoje faz parte da antologia sobre o fim do mundo, da editora Olho de Pan. Antologia essa lançada no ano de 2024. Pode ser encontrado o livro físico pela Wiclap. Como sendo um conto de minha autoria, todos os meus escritos eu trago uma citação de algum grande pensador ou algum grande escritor. Hoje, a citação é do apóstolo João. Está no livro das Revelações, no capítulo 13, no versículo 8. E diz: "E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra." Era mais um início de ano letivo, comum como qualquer outro. Após enfadonhas reuniões pedagógicas que nunca rendem muitas coisas, enfim, o primeiro dia de aula e a calorosa recepção aos alunos. Aos antigos de casa, era o momento de rever os colegas, abraçar professores e matar a saudade da sala de aula. Para os novatos, era o momento de tentar se ambientar com a nova escola, fazer amigos e conhecer os professores. Nada que já não tivesse acontecido inúmeras vezes na vida do animado professor Eustáquio, que naquele ano completaria 20 anos à frente daquela instituição, como professor titular nas disciplinas de História e Ensino Religioso. Sendo o mais antigo funcionário da escola, mais antigo até mesmo que o novo dono, uma vez que a escola fora vendida pelo dono anterior, passando ele pelo segundo patrão, o professor Eustáquio gozava de certos privilégios na instituição. Primeiro, devido à sua índole ser incorruptível. Segundo, por sua formação clerical. Eustáquio era um ex-padre, que abandonara a batina e abraçara o magistério. Por fim, seu incomparável profissionalismo. Seguindo religiosamente o regimento da escola, em quase 20 anos, jamais fora questionado em seus métodos de ensino. Seus alunos o idolatravam, os colegas tinham-no como um exemplo a ser seguido, e para a direção, era sinônimo de funcionário politicamente correto. Sempre, na primeira semana de aula, tentava ao máximo ser o mais camarada dos professores, propondo brincadeiras, contando anedotas e tentando quebrar o gelo, principalmente com os alunos recém-chegados na instituição. Como era professor de ensino religioso, era ele o responsável pelo ensino das práticas que envolviam ética, moral e os bons costumes. Sendo um libertário praticante, prezava pela tolerância, buscando sempre dar liberdade de expressão a todos os alunos, independente de seu credo religioso. Para colocar em prática a liberdade de expressão de cada um, sempre propunha aos alunos a criação de textos que definissem tanto seu credo, bem como sua visão sobre tudo aquilo que se referisse ao cosmos. Em sua primeira aula na turma de 6º ano, se deparou com algo desafiador. À primeira fila, na cadeira junto ao professor logo à frente, um aluno se destacava dos demais. Era novato na instituição. Tinha uma aparência um tanto quanto peculiar. Cabelos alaranjados como um belo entardecer, olhos de um azul acinzentado como uma manhã de primavera, e a pele levemente carregada nas sardas, tal qual pintas de ouro. Numa breve análise, era possível perceber que havia algo de diferente nele. Além de sua aparência, era introspectivo, como se o mundo ao redor não o interessasse. Seu olhar era distante, como se enxergasse algo além daquilo que todos viam. Desde o início da aula, em momento algum se manifestara em nada e nem ao menos interagira com quem quer que fosse. Somente quando o professor Eustáquio perguntara seu nome, fora possível ouvir sua voz. Era um som melodioso, diferente e bastante agradável aos ouvidos. O professor ficara admirado e até um pouco assustado, pois toda a turma, quase 40 alunos ao todo,
silenciara para poder ouvi-lo dizer: "Me chamo Elias Sefirot." Por mais estranho que aquele nome pudesse parecer, o professor não ouviu questioná-lo de maneira alguma. O professor Eustáquio também não ousou fazê-lo. Esse professor era a discrição em pessoa. Em quase 2 décadas de sala de aula, já tinha lecionado a diversos alunos com nomes bem mais estranhos que aquele. Possivelmente, o jovem Elias pudesse vir a ser judeu, ou talvez de alguma descendência árabe. O melhor a se fazer era recepcioná-lo de forma adequada e depois verificar junto à coordenação se havia algo de diferente com aquele aluno tão diferente, e se houvesse algum tipo de recomendação especial que deveria ser adotada. Como de costume, para melhor conhecer cada um de seus novos alunos, propôs uma pequena atividade para aquela primeira aula. Solicitou aos alunos que escrevessem um breve texto sobre a criação do mundo. Deveriam explicitar dentro de seus credos particulares como o universo surgira, de onde viemos e como tudo ao nosso redor fora criado. Contudo, antes mesmo de começar a entregar a folha na qual cada um deveria escrever seu texto, um dos alunos novatos levantara a mão solicitando a palavra. Era ninguém menos que o taciturno e ensimesmado Elias Sefirot. O professor Eustáquio, com o pacote de folha nas mãos, virou-se para o jovem que o interpelara e, após olhar com um gesto bastante solícito, lhe concedera a palavra. Meu nobre professor, perdoe-me a ousadia, mas se permite dizê-lo, por que não poderíamos escrever algo um pouco mais desafiador? Que tal, se ao invés de escrevermos sobre a criação do mundo, pudéssemos tentar descrever sobre como seria o fim do mundo? Naquele momento, o professor Eustáquio teve um sobressalto e teve a certeza que havia algo bastante diferente com aquele aluno. Uma criança que não aparentava ter nem 12 anos completos, falando daquela maneira. Palavras proferidas numa entonação perfeita. Uma frase elaborada com a dicção de um orador. E ainda por cima, propondo um tema tão sinistro para crianças que ainda temiam dormir com as luzes apagadas. Entretanto, quando tentou convencê-lo que aquele era um tema muito sensível para a idade deles, houve um início de revolta na sala, pois a grande maioria achou o tema proposto por Elias bastante desafiador. De certo modo, os filmes sobre o fim do mundo, envolvendo zumbis, queda de asteroides e apocalipse nuclear, tinha grande influência na juventude atual. Com certa relutância, o professor Eustáquio cedera ao apelo geral e permitira que o tema fosse sobre o fim do mundo. De forma alguma queria se indispor com a turma. Já no primeiro dia de aula, aquilo não seria nada bom. E, além do mais, todos os alunos, a primeira atividade trazia sempre o mesmo tema, a criação do mundo. Seria interessante, então, naquele ano, inverter o assunto, até mesmo para saber como as crianças viam como seria o fim dos tempos. Decidido a verificar a percepção cognitiva de crianças daquela idade sobre aquele tema, entregou a folha para cada um e concedeu-lhes 1 hora para que pudessem escrever um texto que se relacionasse sobre o fim do mundo. Cada aluno poderia se manifestar de acordo com suas crenças, conhecimentos e até mesmo usar de sua própria imaginação. Após o término do tempo concedido, solicitou aos alunos que se identificassem como autores, colocando o nome logo abaixo do texto para que ele pudesse corrigir a ortografia, a gramática e alguns erros que não se repetissem novamente. Ele prezava muito pelo ensino-aprendizagem, de forma que tentava de todas as formas ensinar tudo o que sabia aos seus alunos. Pediu a uma aluna que recolhesse os textos e, como o final da aula já se aproximava, como fazia todos os dias, agradeceu aos alunos pela oportunidade de estarem juntos em mais uma manhã e, após autorizá-los a organizarem seus materiais, os dispensou um pouco mais cedo, pois estava ávido a ter com a coordenação da escola, a fim de obter informações sobre o jovem Elias Sefirot. Antes mesmo de chegar até a sala da coordenação, o sinal de término da aula soara sobre sua cabeça. A algazarra fora total.
Grito por todos os lados, uma correria desenfreada e muito barulho ao seu redor. Ao chegar à porta da coordenação, teve que aguardar um pouco, pois já havia outra pessoa na sala sendo atendida. Quando chegou sua vez, por fim, antes de qualquer coisa, fora questionado pela coordenadora como havia sido aquele primeiro dia. As mesmas perguntas de sempre. Solicitamente, respondera que tudo ocorrera bem nas 5 turmas que adentrara naquele dia. Não havia nada de anormal que pudesse relatar, exceto em sua última aula na turma do 6º ano, com a estranha presença de um aluno novato, que, segundo ele, talvez tivesse sido matriculado na turma errada por engano, pois o aluno parecia ser bastante evoluído para aquela turma em si. Para sua surpresa, quando disse o nome do aluno, a coordenação, após analisar a lista de alunos novatos, não conseguira encontrar ninguém com o nome de Elias Sefirat. A verdade, não havia nenhuma Elia de sobrenome nenhum. Com todo respeito, a coordenadora questionou o professor se ele não havia se enganado quanto ao nome. O nome é esse mesmo. Também achei esse nome estranho. E além desse nome incomum, esse aluno também parece ser diferente. Creio que possa ter algum tipo de laudo ou coisa assim. Talvez tenha se matriculado hoje, por isso seu nome não conste ainda na lista. Pode ser isso mesmo. Nossa secretária, que cuidou das matrículas de hoje, já foi para o seu almoço. Mas não se preocupe, mestre. Amanhã mesmo, no primeiro horário, verificarei sobre esse novo aluno, me direcionando até a sala do 6º ano para conhecê-lo pessoalmente. Assim que me inteirar sobre o nosso misterioso Elias, lhe deixarei a par de alguma particularidade que se relaciona a ele. Disse ela, já de pé, dando mostras que precisava cuidar de outros afazeres. Realmente, o novo aluno era por demais misterioso, ainda mais agora que nem constava na lista de alunos matriculados. Lista esta que era quase como um ofício, pois era um documento rigorosamente criterioso para uma escola particular. Para os professores em si, cada nome que constava nesta lista se referia a um aluno. Contudo, para o proprietário da escola, significava apenas uma cifra a mais em sua conta bancária. O professor Eustáquio estava realmente muito perturbado com tudo aquilo. Direcionava-se para sua casa a passos largos a fim de ler o mais rápido possível o que aquele estranho aluno havia escrito em seu texto. Seu apartamento de 3º andar em uma rua arborizada da cidade distava a menos de 2 quilômetros da escola. Trajeto ele que sempre fazia a pé. E logo ele já estava perante a porta de sua residência. Ao subir as escadas, sentiu um estranho arrepio correr por todo o seu corpo. Teve a estranha sensação de ter visto alguns vultos se movendo nas sombras do corredor que levava à sua casa. Parecia que havia algo de muito sinistro no ar. Mais que rapidamente abriu a porta de seu apartamento e, após entrar, logo se direcionou à sua escrivaninha que ficava perante uma janela bastante iluminada. Sem mais demora, começou a folhear os papéis em sua mão em busca do texto de Elias. Teve que repassar por 3 vezes todos os textos, até encontrar aquele que era de seu verdadeiro interesse. Quando o encontrou, quase caiu de costas. A escrita era belíssima. Uma caligrafia que talvez nem ele mesmo, um escriba autodidata, conseguiria fazer igual. O texto não era muito grande, mas parecia trazer em poucas palavras uma forte mensagem. O arauto do caos, dizia o título do texto. Sei que talvez tenha que responder por esse ato, perante ao tribunal celestial. Mas temo pelo destino da humanidade que a cada dia se direciona mais rapidamente para a perdição. Se nada for feito, talvez não sobre ninguém para que o Nazareno possa levar consigo em seu arrebatamento. E sua segunda vinda seja em vão. Há muito tempo, um de seus discípulos recebera o dom da visão futura e escrevera um livro relatando tudo o que foi possível lhe ser revelado sobre o que aconteceria no fim dos tempos. Esse discípulo muito amado pelo Nazareno já estava bastante velho, mas mesmo assim conseguira transcrever nesse pequeno livro tudo aquilo que estaria por vir. Mesmo
que por ordem celestial tenha escrito um texto de forma metafórica, a mensagem contida naquelas proféticas palavras não são de tão difícil compreensão. É relatado em um único texto o início e o fim dos tempos. É citado claramente sobre a besta que virá. Contudo, a humanidade, em sua infinita arrogância, o aguarda como um homem, como assim o foi como o Messias. Entretanto, tal qual o mal se personificou no Éden como uma serpente, assim também o será, naquele que virá para seduzir a humanidade. Na verdade, ele já está entre vós, e ainda não o reconheceram. Praticamente toda a humanidade lhe presta culto, tal como foi predito pelo amado apóstolo. A besta já domina o sistema financeiro, social e político do mundo todo, e aos poucos tem dominado até mesmo suas deficientes religiões, que são utilizadas por ele como forma de dominar a todos aqueles que são seduzidos pelos seus encantos. Seus templos, que foram outrora lugares de adoração, reflexão e penitência, são utilizados atualmente como forma de ostentação e luxúria. A besta, há muito tempo anunciada para o fim dos tempos, está nas escolas, igrejas e até mesmo nos lares mais humildes dos recantos mais afastados do planeta. Fora-lhes avisado que não tivesse a sua marca, não conseguiria fazer nenhum tipo de comércio ou praticar qualquer tipo de atividade social, pois sem essa marca, qualquer um estaria definitivamente excluído da sociedade. Também está escrito que a besta seria tão bela e sedutora que até mesmo algum salvo se enganaria com ela. Há uma força maior que me impede de relatar claramente quem é a besta. Contudo, posso dizer que ela não é um ser humano. Elias Séfirat. O professor Eustáquio terminou a leitura daquele texto com o coração bastante acelerado. Estava trêmulo e suando frio. Um terror inominável tomou conta de todo o seu ser, quando conseguiu compreender o que aquela mensagem representava. Olhou depressa ao seu redor e pôde ver a besta por quase todos os lados em seu apartamento. Na escrivaninha havia um computador, seu celular e um notebook. Na parede da sala, logo à sua frente, estava fixada um enorme aparelho de televisão smart. Num átimo de desespero, colocou as mãos no rosto e concluiu que realmente a humanidade estava perdida. Ainda de pé, parado no meio da sala, ainda sem conseguir acreditar no que acabara de descobrir, ouviu quando a campainha de seu apartamento tocou insistentemente, retirando-o de seu estado de estupefação. Caminhou trôpego até a porta, e após verificar pelo olho mágico que se tratava de um belo casal muito bem vestido e bastante apessoado, decidiu abrir a porta de sua casa e os convidar a entrar. O misterioso aluno que o professor Eustáquio relatara à coordenadora nunca mais retornara à escola, como se nunca tivesse ali estado. O texto desse mesmo aluno jamais foi encontrado, mas professor Eustáquio sim, apenas 3 dias depois. Estava pendurado pela própria gravata no ventilador da sua sala de estar. No seu pulso esquerdo, feito com a ponta de uma caneta esferográfica, havia as letras WWW. Até o próximo vídeo.